Olá, eu me chamo Ariane Angioletti, sou advogada, presidente da Comissão do Direito da Pessoa Idosa da OAB e vim hoje aqui a convite da CAASC, da ESA e das comissões da OAB falar sobre o envelhecimento populacional e os desafios à advocacia. Primeiro, é muito importante que a gente tenha em mente que o envelhecimento populacional no Brasil, ele está sendo um desafio populacional e uma grande transformação demográfica e social. Isso porque a gente tem um envelhecimento muito acelerado nos últimos anos, algo que não aconteceu em nenhum outro país do mundo e que traz, claro, uma série de enfrentamentos sociais que a gente precisa fazer e também nas relações familiares, na relação de produção, na questão da economia, enfim, é um envelhecimento que ele traz, de alguma forma, a necessidade de uma revisão de como a gente se relaciona na sociedade e também dentro dos sistemas de produção e nas famílias. E isso, é claro, vai trazer uma série de reflexos para a atuação da advocacia. Eu costumo dizer que a advocacia do futuro é a advocacia que olha para a população idosa. Porque se a gente pensar, por exemplo, na advocacia digital, na advocacia que vai falar sobre as questões virtuais, sobre o uso de inteligência artificial, sobre as relações de consumo daqui para frente, para um futuro projetado, né? Quem são as pessoas mais propensas a se tornarem vítimas, ou a levarem golpes, ou a não conseguirem lidar com essas transformações de uma maneira mais imediata? Quem são as pessoas que o advogado vai ter que se direcionar para defender, né, dentro de uma demanda, seja lá qual for? A população idosa. Então, se você não sabe das particularidades dessa população, desse teu cliente, se você não sabe das exceções da lei sobre a pessoa idosa, se você não sabe onde cabe ou não cabe trazer a discussão sobre a idade daquela pessoa num processo judicial, por exemplo, você não está lidando da maneira adequada com essa realidade que está posta. Mas para a gente conseguir entender essa necessidade do advogado olhar para esse envelhecimento populacional, é importante que a gente traga alguns dados, né? Eu gosto muito de falar de dados porque a gente não pode se basear só na lei, na letra fria da lei. A gente tem que trazer isso para a nossa realidade. Em 2024, quando a gente teve o censo, foi apontado que 15% da população brasileira tem 60 anos ou mais, porque o corte, né, para ser entendido como pessoa idosa é 60 anos. E isso é uma questão muito relevante da gente falar, porque existe uma série de advogados que ainda acham que pessoa idosa é aqueles que têm 65 anos ou mais, porque fazem uma confusão com a gratuidade do transporte público que está na Constituição Federal. Mas o Estatuto da Pessoa Idosa coloca um marco biológico de 60 anos ou mais. Agora, a projeção para 2035, ou seja, daqui 10 anos, é que a gente tenha mais idosos no Brasil do que crianças e adolescentes. E a gente ainda se direciona muito nas questões de políticas públicas e no sistema de garantias de direitos para criança e para adolescente. Claro que eu não estou falando que isso não é importante, que isso não é relevante, que não precisa ser feito. Mas, ao mesmo tempo em que a gente olha para o começo da vida, a gente tem que passar a olhar também para o final da existência dessa pessoa, porque ela vai precisar cada vez mais de suporte e de apoio. A gente tem uma previsão que nós chamamos de virada populacional, que é quando a população idosa, ela de fato começa a se tornar maior do que o resto da população. E isso começa em 2050, daqui 25 anos. Quando a gente fala de projeção, quando a gente fala de mudanças sociais, quando a gente fala de efetivação de direitos e dos sistemas de garantias, 25 anos é um tempo muito curto. Para vocês terem uma ideia, a Europa envelheceu e fez a sua virada populacional em 200 anos. E nós estamos falando de 25 anos. É claro que essa projeção já existe há 50 anos, mas ninguém ligou. Por quê? Porque a gente não liga muito para essas questões de índices populacionais. O brasileiro ainda não tem um histórico e um posicionamento de se antever, de prever os problemas e conseguir, quem sabe, realizar algum tipo de processo, de procedimento para que a gente tenha já algo preparado para isso. E quando a gente fala de envelhecimento populacional, é claro, sempre vai se falar muito da questão previdenciária, mas não é só isso.
né? O desafio previdenciário, por conta das aposentadorias e do aumento das pessoas dependentes do sistema previdenciário, é claro que é um desafio, mas a gente tem outros que vão acabar respingando também e o advogado precisa se organizar. Por fim, que eu acho também que é muito interessante da gente saber, é que daqui até 2050 a gente vai ter um aumento de 250% de pessoas com mais de 80 anos no Brasil. Santa Catarina é o segundo estado em percentual de longevidade. Nós somos o segundo estado com o maior número de centenários no Brasil. Isso são desafios que talvez os advogados não consigam perceber. Então vamos começar os desafios, né? Advogados precisam compreender qual é o papel desse idoso hoje dentro das famílias. A gente tem diversos perfis do idoso, tanto nas famílias quanto na própria sociedade no geral, né? A gente tem pessoas idosas hoje que são os provedores familiares. E isso foi algo que ficou tão claro durante a pandemia que existiu um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Avançada, o IPEA, em que falou que os óbitos, né, as pessoas idosas que morreram, empobreceram as famílias brasileiras. Por quê? Porque eles eram os provedores, se não únicos, os principais daquelas famílias. Então, quando um idoso morre também uma parte da renda familiar. Então a gente tem esse idoso que é o responsável ou aquele que colabora de maneira muito importante para a subsistência familiar. Esse é um idoso. Na outra ponta a gente tem um idoso que depende exclusivamente da família, que não tem renda, que não contribuiu para a Previdência ou que parou de contribuir em algum momento, que não se enquadra em nenhum tipo de regime para ser aposentado e que precisa desse apoio. A gente também tem o idoso que, mesmo precisando desse apoio, não consegue, por exemplo, se enquadrar num BPC por conta da renda da própria família, né? Então a gente tem aquele que é a principal fonte de renda e aquele que depende totalmente da família. Isso gera uma série de questionamentos, isso gera uma série de problemas, tá? Que eu já vou falar um pouquinho mais à frente. E nós também temos, e talvez essa seja a maior transformação social que nós estamos enfrentando agora, que é o idoso que fica no meio. Ele tanto cuida do pai e da mãe idosa, né, idoso, quanto cuida dos netos. Por quê? Porque com a longevidade, com o avanço da medicina, com a forma como nós fomos compreendendo o envelhecimento e, claro, dentro das condições de cada um, a gente tem hoje pessoas idosas com 70, 75, até 80 anos que cuidam dos seus pais centenários, por exemplo, e também cuidam dos seus netos. É muito comum a gente encontrar mulheres de 70 anos cuidando dos seus pais de 90 e cuidando também dos seus netos. E aí esses netos podem ser bebês, porque as mulheres estão sendo mães mais tarde, ou podem ser já crianças um pouco mais velhas. Essa pessoa, no meio, né, se tornou o sanduíche, ela cuida dos dois lados, os filhos sanduíches que cuidam de um lado e do outro, e que se desdobra também numa série de questões que podem ter reflexos jurídicos dentro das questões familiares, tá? Além disso, também dentro das questões familiares existem as violências contra a pessoa idosa. Quando a gente fala de violência contra a pessoa idosa, existem questões muito específicas, que os advogados também precisam conseguir olhar, e é por isso que eu gosto de dados, porque os dados trazem para a gente algo que a gente não consegue enxergar. Violência doméstica, por si só, ela é difícil da gente alcançar. A violência que acontece dentro de uma família, a gente não consegue chegar nela de uma forma muito fácil. A gente depende de terceiros ou que aquela violência se torne tão grande, que ela se torne tão explícita, que aí sim nós vamos tomar conhecimento de que ela existe, né? Então, quando a gente fala de violência contra a pessoa idosa, algumas questões são importantes. Lembra que eu falei sobre as duas pontas? O idoso que é o mantenedor da casa, ele costuma ser violentado do ponto de vista patrimonial. E aí não é só o idoso que ganha muito dinheiro. A gente está falando também do idoso que ganha um salário mínimo. Ele pode ser vítima da violência patrimonial de uma forma muito rápida. Isso é muito comum e a gente enxerga muito quem está no dia a dia dessas pessoas idosas, o uso desse recurso, o uso dessa aposentadoria
para a obtenção de empréstimos consignados. E o hiperendividamento da pessoa idosa a partir do movimento familiar, muitas vezes sem a pessoa idosa saber. Tá? Do outro lado, a gente tem aquele que depende tanto exclusivamente do recurso daquela família que ele se torna vítima de chantagem. Se você não fizer isso, eu não vou te pagar os remédios. Se você não fizer isso, eu não vou te dar aquilo que você precisa ou aquilo que você quer. Então, a condição financeira, ela vira uma moeda de troca nas duas pontas, né? Quando a gente fala de quem tem dinheiro e de quem não tem dinheiro. Bom, essa é uma introdução que eu trago, que eu acho que é importante, porque por mais que possa parecer algo simples e algo que a gente... às vezes eu acho que todo mundo sabe disso, no dia a dia. E aí quando eu vou conversar com os colegas advogados, eu percebo que não, que é algo que está na minha realidade, no meu dia a dia, e muitos colegas não sabem, não conseguem compreender como é que essas dinâmicas acontecem, né? Então, quais são, onde eu vejo que os advogados poderiam olhar um pouco mais para as relações com a pessoa idosa, para o papel da pessoa idosa e como as coisas acontecem no seu entorno a partir do envelhecimento da pessoa, para que possam atuar melhor. E aqui eu estou falando não só da atuação, eu sempre brinco assim, você não precisa ser um militante com relação ao direito da pessoa idosa, mas saiba que esse público vai aparecer no seu escritório. Esse público, essa pessoa, essas demandas vão aparecer no seu dia a dia. E você minimamente precisa saber que existe diferença. Tratar uma questão familiar com uma mãe idosa e tratar uma questão familiar com um casal que está se separando, né? Não tem mais ou menos difícil com relação a esses dois. São completamente diferentes. E isso que é importante. Uma coisa é você falar com uma idosa vítima de violência praticada pela filha, uma idosa de 70, praticado por uma filha de 50, e outra coisa é você falar com uma mãe que está lutando pela guarda de um filho menor. São situações muito distintas. Não dá para a gente colocar essas duas mães na mesma caixinha, né? São situações bem distintas. Bom, onde que a gente encontra no universo jurídico algumas questões que são relevantes quando a gente fala da pessoa idosa. O sistema de apoio à capacidade civil é algo que é muito relevante e que, apesar dessa mudança ter vindo já com o Estatuto da Pessoa Idosa e com a Lei Brasileira de Inclusões, que a gente acaba trazendo como analogia para o atendimento à pessoa idosa, eu ainda encontro muito advogado falando de interdição, né, que a gente já não usa mais. Hoje em dia a gente já fala da curatela, a curatela que vai limitar o exercício da capacidade civil daquela pessoa idosa em estágios, né? A interdição, ela vinha e tirava toda a capacidade civil da pessoa, e a gente já não faz mais isso com relação à pessoa idosa, à pessoa com deficiência e qualquer pessoa que necessite desse tipo de apoio no exercício da capacidade civil. Então, isso é uma questão muito relevante, e os advogados, me parece que não conseguiram compreender ainda a importância dessa mudança, de sair da interdição e passar para a curatela e essa graduação de atuação do curador. Tá? Então, isso é uma questão que eu sempre coloco toda vez que eu posso falar com os advogados sobre isso, porque, para mim, a maior violência institucionalizada que nós temos no Brasil é justamente a retirada da capacidade civil da pessoa idosa de uma forma muito rápida, de uma forma muito automática. Você solicita isso num processo de curatela, junta um laudo médico, faz uma história e o juiz geralmente sai, a gente consegue uma curatela provisória em uma liminar, sem ouvir a pessoa idosa, sem nem ouvir o Ministério Público. Né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Além disso, a gente vai ter um aumento, está tendo um aumento de conflitos patrimoniais, porque, como eu falei, tem os idosos que são aqueles que fazem a manutenção da família, né, por conta dos seus rendimentos e da sua renda mensal. E existe também as questões de conflitos patrimoniais, e aí a gente vai colocar isso
para as famílias que têm um poder aquisitivo, que estão numa camada econômica um pouco mais alta, a gente vai ter também as questões relacionadas a um patrimônio maior com relação a pessoas, a pessoa jurídica, né? Quando a gente tem as famílias que têm empresas. Tem uma outra questão que me aparece muito, e eu tenho muito contato com grupos de idosos, e aparece muito as doações, né? Que eles acabam chamando de herança em vida. Então, essa doação levada geralmente por um filho que tem um interesse e que causa e que isso vai pegar no patrimônio do idoso, colocando ele inclusive em risco de ficar sem o apoio financeiro, né, patrimonial, se ele precisar de cuidados. Então, esse aumento de conflitos patrimoniais é algo que a gente precisa olhar e, quando chegar para vocês, observar qual é a causa e qual é a dinâmica daquilo ali. Muitas vezes a gente vai encontrar uma doação de algum bem que, olhando para aquilo ali, a gente vai entender que foi tudo feito da forma correta, seguindo todos os trâmites legais, que o idoso estava e fez essa doação de maneira voluntária, que ele tinha ciência do que estava fazendo, mas quando vem um outro filho, quando vem um outro herdeiro questionar aquele ato, você precisa olhar para a dinâmica familiar e não só para a documentação. Porque aquela dinâmica familiar vai te dizer se aquele idoso de fato fez de maneira voluntária ou se ele foi induzido a fazer de maneira voluntária. E são duas questões muito importantes, tá? Além disso, a judicialização da saúde, que aumenta cada vez mais, porque com o aumento da população idosa, no Brasil como um todo, e com a falta de estruturação de atendimento a essas pessoas idosas, o que acontece? Um idoso precisa de uma cirurgia, ou de uma consulta médica, ou de um medicamento específico, ele entra para uma fila interminável, porque a gente não tem ainda número suficiente de atendimento pela rede pública, e aí a gente precisa judicializar. Mas não só a rede pública, também a rede privada. Os rolos taxativos, né, sobre o atendimento de planos de saúde também vem trazendo cada vez mais esse impulso de judicializar as questões de saúde. Além das questões de saúde pontuais que você faz, né, que ele vai fazer algum atendimento, algum procedimento médico, algum medicamento e fica em casa, tem uma outra questão que vai cada vez aparecendo mais, que aí é a área onde eu trabalho, inclusive, que é o acolhimento da pessoa idosa em instituições de longa permanência, que erroneamente as pessoas ainda chamam de asilo, e isso me dá um calafrio muito grande. Instituições de longa permanência para idosos, que a gente chama de LPI, são as instituições que abrigam, que acolhem os idosos que, no Brasil, têm um perfil de necessidade de apoio, de cuidados. Então, o que a gente tem hoje é um aumento na judicialização de pedidos de acolhimento de pessoas em que a família não tem condição de pagar uma mensalidade para uma ILPI privada. Eu atuo nessa área já vai fazer 15 anos, e eu noto um aumento de advogados interessados nessa área para trabalhar com as instituições de um lado e com as pessoas idosas que precisam desse acolhimento de outro. Tá? É uma área que vem crescendo, vem trazendo o interesse de diversos profissionais e não só do direito, e que a gente precisa tomar um pouco de cuidado porque ela é muito complexa. Mas a questão da judicialização para acolhimento, vou dar um exemplo para vocês. O município de Florianópolis, nesse momento, ele tem uma fila de espera para acolhimento de pessoas em instituições de longa permanência que está próximo de 200 pessoas. Nós temos 200 pessoas que a assistência social do município entendeu que não tem condição para ficar em casa, que precisa de apoio, de cuidado, que a família não consegue porque tem que trabalhar, porque não tem conhecimento, porque a necessidade é de um cuidado mais complexo. Então a assistência social entendeu que aquela pessoa precisa estar numa instituição de longa permanência. Mas 200 pessoas que a assistência social entende que não pode ficar em casa, estão na fila de espera. O município de Florianópolis, ele tem convênio para acolhimento com as instituições, né, com as ILPIs filantrópicas. Ele não faz convênio e não compra vaga de ILPI privada.
As ILPIs filantrópicas, eu não sei exatamente o volume de vagas que eles têm, mas, salvo engano, é 250, 280 vagas. Se a gente tem 200 pessoas na fila de espera, e vamos lá, 250 vagas disponíveis, mas que estão ocupadas em Florianópolis, nós precisamos que 200 idosos morram para que esses 200 da fila tenham vaga. Essa é uma conta muito cruel. Muito cruel. Então, o que acontece? Esses 200 que estão esperando, quando a necessidade realmente é muito premente, é muito grande, eles buscam a Defensoria Pública ou um advogado particular para fazer a solicitação de acolhimento judicial, tá? Em algumas comarcas, os juízes encaminham e dão e determinam que o município faça o acolhimento desse idoso numa ILPI privada e pague essa mensalidade, tá? Então, esse é um movimento de judicialização que vem crescendo cada vez mais no Brasil inteiro. Por quê? Famílias com menos filhos, famílias com necessidade de trabalhar até mais tarde na vida, né? Porque a aposentadoria agora, ela vai se modificando e a gente cada vez está postergando a aposentadoria para mais tarde. Então, a gente fica sem pessoas em casa para cuidar dessa pessoa idosa. Tá? E uma questão importante também que a gente tem que lembrar é que essa pessoa idosa que hoje precisa de apoio, de ajuda ou de atendimento de saúde, foi uma pessoa que envelheceu num período nosso, né, um período social e de acesso à informação que não é o mesmo que a gente. Começa a ficar difícil a gente defender uma pessoa que envelheça mal e que tenha problemas de saúde na velhice dela, que são resultados das más escolhas, porque ela sabe que essa má escolha vai gerar um efeito negativo quando ela for mais velha. Mas eu não posso olhar para um idoso de 80 anos que está com efizema pulmonar e dizer, nossa, mas você sabia que fumar fazia mal. Não, ele não sabia, né? Porque até na década de 90 era possível ter propaganda de cigarro na televisão. Então, não tem como a gente colocar a mesma responsabilidade do autocuidado na pessoa idosa de hoje para a pessoa idosa de amanhã, né? Então, fica a dica, a gente sempre tem que cuidar da própria saúde para não ter que judicializar nada depois, porque vocês sabem como advogados que judicializar pedidos de saúde às vezes pode ser, além de complexo, demorado, muito humilhante, né? Porque os juízes estão aí para fazer pedidos cada vez mais fora da realidade. Então, além dessas questões do sistema de apoio à capacidade civil, o aumento dos conflitos patrimoniais, a judicialização da saúde, a questão das ILPIs e os serviços de cuidado, a violência contra a pessoa idosa, que, como eu falei, acontece dentro de casa. Para vocês terem uma ideia, no Disque 100, que lança os BIs de índices de violência todo ano, no ano passado, 98% dos comunicados, né, das comunicações, das denúncias de violência contra a pessoa idosa indicavam a casa onde mora o idoso ou a casa onde o idoso mora com o seu agressor. Então, quando essa denúncia de violência chega numa autoridade, seja ela policial, seja Ministério Público, ou seja até num advogado, nós temos o dever de agir. Porque para essa denúncia ter saído da casa é porque algo realmente muito relevante está acontecendo e a gente precisa agir de maneira muito rápida, certo? Com todo esse contexto, eu acredito que a gente tenha que sempre ter em mente que todas as transformações sociais, elas trazem desafio aos advogados, né? Então, no curso de uma carreira de advogado, a gente passa por diversos desafios, mas esta é uma realidade que não pode ser mais ignorada pela advocacia como um todo, tá? Porque cada vez mais a gente vai ter o desafio de conseguir olhar para uma realidade onde tem uma pessoa idosa e entender a complexidade. São vários envelheceres, são várias pessoas envelhecendo de maneira diversa. A gente ainda tem outros desafios. Mais para frente um pouquinho, nós teremos pessoas idosas que envelheceram e não constituíram família, não casaram, não tiveram filhos e que vão precisar de apoio na sua velhice
nos seus cuidados complexos. Então, quando a gente fala da construção, inclusive de uma mentalidade de coletividade, de comunidade, a gente está falando disso. E por que eu falo isso aqui, né, numa aula sobre envelhecimento e desafio à advocacia? Porque eu entendo que o advogado ele tem uma função social muito relevante, inclusive na educação das pessoas. A gente tem uma obrigação, e isso é um entendimento meu, a gente tem uma obrigação de conseguir levar essas informações e de levar essa reflexão para todas as pessoas. Claro, eu não sou a pessoa que fala sobre envelhecimento no churrasco, né? Mas toda vez que alguém vem falar para mim sobre alguma questão familiar, eu sempre digo, olha, a gente tem que conseguir olhar algumas questões. A gente tem hoje ainda uma questão para quem trabalha com direito de família, que vem crescendo cada vez mais, que é o papel do avô dentro das famílias, então a questão de alimentos avoengos, a guarda dos netos para os avós, inclusive algumas questões de adoção, né, que já acontecem pelos avós, quando os pais realmente não são presentes, abandonaram, não tem vínculo qualquer, nem com os avós, nem com o próprio filho. Então, a gente tem umas questões que vão aparecendo mais no direito de família hoje e que a gente também precisa olhar com um pouco mais de cuidado. Porque se até pouco tempo a gente dizia que era impossível um avô, uma avó adotar o seu próprio neto, hoje essa já é uma realidade que acontece. Por quê? Porque a estrutura familiar vem se modificando, as relações familiares vêm se modificando e não é justo que aquele neto que praticamente assumiu o lugar do seu genitor naquela família, não seja tratado e não tenha os direitos que ele teria, né, se fosse de fato o filho dos seus avós, né? Então a gente tem essas questões. E também algo que a gente precisa sempre ter no nosso norte, e acho que eu sou uma das poucas pessoas que fala isso de maneira tão aberta. Só tomem cuidado. Pessoas ruins também envelhecem. Né? Então a gente tem o hábito de achar que o idoso é sempre a vítima, o coitado, aquele que sofreu a violência, mas existe um histórico. E essa é uma questão que também vem aparecendo com relação ao abandono afetivo, né? Então quando um idoso ele envelhece e ele vai buscar o apoio, ele vai pedir alimentos a um filho, e muitas das vezes esse pedido vem através do Ministério Público, né? Esse filho traz um histórico da não presença daquele pai, da ausência total na sua vida, da tentativa de fazer contato com o pai e a negativa desse pai. Esse pai, e eu tô falando de pai, gente, porque na maior parte das vezes é o homem idoso mesmo, tá? São aqueles pais que são o nome na certidão de nascimento e que nunca participaram. Essa pessoa tem um pai que é o padrasto, por exemplo, né? E aí vem o Poder Judiciário dizer, não, mas ele é o teu genitor, você tem o dever de pagar. Então, são várias questões que a gente tem como desafio para os advogados, e aí eu sempre, né, gosto de colocar essas questões que a gente sempre tem que ver os dois lados. E o mais importante, quando a gente trabalha com os direitos direcionados para as relações sociais e familiares especialmente, né, a gente precisa conseguir tirar a nossa realidade da frente, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, a nossa vivência, aquilo que a gente passa e o que a gente enxerga na nossa família, para poder entender aquela realidade. Muitas pessoas que têm, por exemplo, uma família colaborativa, afetiva, uma família que se desenvolve, cresce, se relaciona de uma maneira muito positiva, não conseguem compreender que existem famílias diferentes e entender que ali naquela relação tem um filho que é muito cruel, um pai que abandonou, uma mãe que foi levada a fazer algo que ela nem sabia que estava fazendo, um neto que que comete alguma violência com os avós. Então a gente precisa conseguir se despregar da nossa realidade para poder olhar a realidade de cada um. Então, eu acho que a ideia dessa fala com vocês aqui era trazer esses pontos de reflexão, né, e aproveitar a oportunidade, porque realmente a gente precisa começar a falar sobre a pessoa idosa, sobre o direito da pessoa idosa. Veja bem, eu não falei do Estatuto da Pessoa Idosa em nenhum momento, mas o Estatuto da Pessoa Idosa, ele perpassa por todas essas situações. Mesmo que a gente tenha
por exemplo, né? O Código Civil, a gente tem o Código Penal, se a gente olhar para o Estatuto da Pessoa Idosa, vão ter questões que vão sair desses códigos e vão vir para essa lei especial. E é essa lei que vai tratar dos assuntos quando a gente tem, então, uma pessoa com 60 anos para cima. Muito importante quando aquilo acontece em razão da idade. Não basta ter 60 anos para vir para o Estatuto da Pessoa Idosa. A pessoa tem mais de 60 anos e sofre uma violência. Se essa violência se deu em razão da idade ou em relação de conflitos familiares, de cuidados, aí a gente vai abarcar no Estatuto da Pessoa Idosa. Se não foi dentro desse escopo, aí vai realmente ser tratado como um crime comum, certo? Então, eu acho que é isso. Queria novamente agradecer a CAASC, a ESA e as comissões, né, da OAB pela oportunidade de trazer esse assunto e deixar aqui o meu convite para que todos os advogados possam parar um pouquinho e refletir sobre o envelhecimento, sobre onde nós conseguimos apoiar de maneira mais efetiva essas pessoas idosas ou essas famílias que vêm conversar com a gente, para que nós estejamos cada vez mais preparados para oferecer um serviço de qualidade, uma atuação de qualidade para as pessoas idosas, não sendo mais um ponto de violência em toda a cadência, em toda a cadeia que existe para o atendimento à pessoa idosa. Que nós não sejamos mais um ponto de conflito ou mais um ponto que torne todo esse processo, especialmente quando a gente está falando de processos judiciais, mais moroso, mais difícil para a pessoa idosa e para as famílias. É isso. Até uma próxima.